Cara, tem alguma coisa estranha acontecendo. Aí, do nada, ele viu que um homem começou a andar na direção dela, atrás dela. Começou a, tipo, puxar o cabelo dela. Pegou uma faca e ele presenciou o assassinato da menina, porque ele, enfim, E ele ficou, tipo... E ele viu a garota, tipo, engasgando no próprio sangue e morrendo. Mas ele também não podia chamar a polícia, né? Porque ele tinha acabado de hackear, é ilegal. A única coisa que ele pôde fazer foi ficar olhando ela morrendo. Um casal tava em cima de uma moto. O homem tava dirigindo não. E a mulher tava atrás dele segurando na barriga dele. Eles estavam muito rápido. Ela pediu pra ele um pouquinho mais devagar. E o namorado falou assim: só me abraça, fala que você me ama. E aí ela abraçou ele, falou que amava ele. E ele falou assim pra ela: tira o capacete de mim e bota em você. Ele tá me incomodando e tal. Bota o capacete em você. No dia seguinte, saiu no jornal que uma moto tinha dado de frente com um prédio. E a moto tava com problema no freio. Tinha 2 pessoas na moto, só que só uma sobreviveu. A verdade era que na metade do caminho, quando os dois estavam, tipo, dirigindo, ele tava indo muito rápido porque tinha estragado. O freio não tava funcionando. Ele sabia que eles iam bater. Mas ele não queria assustar a namorada dele. Então ele pediu pra ela tirar o capacete dele e botar nela pra ela sobreviver. Tinha um menino chamado James. Na casa dele ele tinha um balanço. Sabe aqueles balanços de criança mesmo? E aí um dia ele pediu: mãe, posso ir ali brincar no parquinho? E a mãe dele falou: só um pouquinho, tá? Fica muito tempo não. E ele ficou lá no balanço. A mãe dele ficou um tempinho vendo, depois falou: ele tá bem. E aí subiu as escadas e foi pro quarto dela. Por uns 15 minutos ela desceu e ela percebeu que ela não tava mais ouvindo as risadas do filho dela. Ela não tava ouvindo ele fazer nenhum tipo de barulho. E ela foi checar se o filho dela tava de boa. E o que ela viu não foi muito legal. Tinha um homem muito alto empurrando o filho dela no balanço, indo e vindo. Só que ele tava todo ensanguentado, morto. E o cara olhando pra ela, dando tchau, empurrando o filho morto dela. Então, tinha um homem chamado Mark que tinha que ir pra um funeral. O funeral era tipo às 4 da tarde, já eram mais ou menos umas 3. Ele tava com pressa, pegou alguma coisa pra comer e foi. Quando ele chegou lá, ele percebeu que o estacionamento tava tipo muito cheio. E ele achou que ele não ia conseguir uma vaga. Mas tinha uma última vaga num canto ali e ele conseguiu e foi e parou o carro. Só que quando ele entrou no funeral, ninguém falou com ele. Parecia que, tipo assim, as pessoas não viam que ele tava ali. Ele tava tipo... Ninguém sabia que ele tava ali. Ninguém falou com ele, cumprimentou ele. Ele ficou tipo... E ele achou isso muito estranho. E começou o funeral e tal. E quando deu a hora de ele ir ali no caixão, tipo, dar tchau pro morto, ele congelou. Porque a pessoa que tava deitada no caixão era ele. Então, tinha uma família que tinha acabado de adotar um cachorro. Era um pastor alemão de 5 anos. Só que antes ele morava numa casa que os donos maltratavam muito eles. Assim que ele chegou na casa, a família, tipo, nova dele amou ele. Tinha uma menininha de mais ou menos uns 6 anos e ela ficou tipo... Durante o primeiro mês, tava tudo perfeito, maravilhoso. Uma vez, a menininha tava brincando com o cachorro na sala. A mãe dela ouviu, tipo assim, um grito bizarro. A menininha começou a gritar muito. Ela correu pra sala. Um cara tinha invadido a casa deles. A mãe tava achando que, na verdade, o cachorro tava atacando a filha. Porque ela não tinha percebido que um cara tinha entrado. Só que, na verdade, o cachorrinho tava salvando a menina. Ele atacou o homem, mordendo ele na garganta. E arrancou a garganta dele. Eu vejo ele como um herói porque ele salvou a menininha. Mas, enfim, o ladrão morreu. Uma vez uma mulher chamada Mia tava do lado de fora da casa dela. Quando um cara parou do lado dela, com uma van toda preta, com esse filme preto, enfim, muito estranho, pedindo ajuda. A Mia, muito ingênua, foi andando até o carro e falou, tipo, ai moço, fala. Só que quando ela chegou perto do carro, ele puxou ela pra dentro do carro e fechou ela dentro do carro. Na verdade era uma van, mas enfim. Começou a bater nela e amarrou ela. E saiu com o carro. Os vizinhos da Mia viram tudo e ficaram tipo, chamaram a polícia, óbvio. Porque ninguém tava conseguindo achar a van. Procuraram por semanas e não conseguiam achar. Até que um dia a polícia achou a van parada, tipo, num estacionamento, sozinha, abandonada a van. Batia com as informações da van do cara. Quando eles abriram a porta, a Mia tava lá dentro, viva ainda, amarrada, toda machucada. E ela tava há semanas parada, sem comer, sem nada, só isolada. O cara só abandonou ela lá. Isso é uma história real. E essa era a van. Os policiais acharam com a Mia dentro. E ela contou tudo que o cara fez com ela. Ela tava completamente traumatizada. Infelizmente, a polícia nunca achou esse cara. Então, enquanto eu tô contando essa história, ele pode estar fazendo isso com outras garotas. Uma menina chamada Jess, ela devia ter uns 16 anos. Ela tava deitada na cama dela e não dormia. Ela tava quase pegando no sono. Até que ela ouviu um barulho muito esquisito vindo do primeiro andar da casa dela. Ela já ficou tipo... Até que ela começou a ouvir passos na escada, subindo pro quarto dela. Ela começou a ficar com muito medo. Ela não sabia o que fazer. Até que ela resolveu entrar no closet dela e se esconder dentro do closet. Óbvio. Ótima ideia. Ela esperava que ali ela ia estar segura e ninguém ia achar ela. Até que ela ouviu o barulho da porta dela abrindo e passos entrando dentro do quarto dela. Barulho de pessoa entrando. E o closet dela é tipo isso aqui. Uma abertura que dá pra ver o outro lado. E ela conseguiu ver a mãe dela. A mãe dela tava tipo, nesse por aqui. Ela falou, filho, tá tudo bem, você pode sair do closet. E estaria tudo bem se a mãe dela não tivesse morrido 2 anos antes. A mãe da Manuzita me contou uma história, que é uma lenda urbana da cidade delas, e eu vou contar aqui pra vocês. De acordo com ela, tinha um cara que tava, tipo, desempregado. Ele tava, tipo assim, não conseguia arrumar emprego de jeito nenhum. Ele tentava todos os lugares e ninguém aceitava ele. Ele tinha acabado de sair de uma entrevista de emprego que ele não tinha passado também. Só que na cidade tinha essa mulher chamada Maria Bueno, que ela tinha morrido, tinha sido decapitada, na frente de um ponto de ônibus.
Esse cara pegou o ônibus na frente do ponto de ônibus que a Maria tinha sido decapitada. Ele sentou, tipo, mega nervoso, mega apreensivo, tava, tipo, agitado. E sentou uma mulher do lado dele. Ela perguntou o que tinha acontecido e ele explicou que tava desempregado. E aí a mulher falou, vai em tal empresa porque eles estão aceitando gente. Ele falou, sério? Ela falou, sério? No dia seguinte ele foi lá. Chegando lá, ele entrou na recepção e falou, então, vocês estão aceitando gente? Como é que é? Aí a mulher falou, sim, a gente tá. Mas como é que você sabe disso? Porque a gente não divulgou nem nada. Porque a sala do dono da empresa tava meio aberta. Em cima da mesa dele tinha uma pintura de uma mulher enorme. E aí o cara olhou e falou, foi aquela moça ali. Foi ela que me indicou pra vir aqui. E a recepcionista falou, moço, é impossível. Aquela ali é a filha do dono que morreu. Então, tinha uma menina chamada Beth, que a mãe dela ficava todo dia falando, querida, arruma seu quarto é uma bagunça. Ela não arrumava o quarto dela, tipo, um mês. A Beth falava, cara, mas eu não quero limpar meu quarto, tipo, meu quarto. Ela falou, tá bom, mãe, amanhã eu faço. A mãe dela ficou tipo, tá. À noite, a Beth tava vendo TV e ela caiu no sono. E quando ela acordou no dia seguinte, ela tava, tipo, abrindo o olho, mas ela não conseguia ver nada. Ela tava vendo tudo escuro. Ela começou a gritar e entrar em pânico porque ela não tava vendo nada. Ela tava com o olho aberto, só que ela não tava conseguindo enxergar nada. A mãe dela saiu correndo, entrou dentro do quarto pra saber o que tinha acontecido. E a Beth falou, então, mãe, não tô vendo nada. Tá tudo, tipo, um breu. Elas foram às pressas pro hospital. E quando o médico chegou, ele falou, então, seus 2 olhos estão contaminados por... Calma. Fezes de aranhas. Isso fez você ficar cega dos 2 olhos. E o médico falou, então, esse tipo de aranha gosta de morar, tipo, em lugares quentinhos e tal. O quarto da sua filha é bagunçado? Arrumei 6 quartos, crianças. Uma mulher chamada Maria. E ela tinha um filhinho de 9 meses. O que ela mais queria na vida era que o filhinho dela falasse as primeiras palavras dele. Que óbvio que ela queria que fosse mamãe, mas enfim. Uma vez ela tava lavando louça e o marido dela falou, vem cá. Ele vai falar as primeiras palavras. Ele tá tipo, bê. Depois de algum tempo fazendo bê, ela falou, a mamãe vai morrer. Maria olhou pro marido dela, tipo... O marido ficou tipo... Ela falou, não falou errado, não falou nada de mamãe morrer, não. Depois de algum tempo, a criança repetiu a mesma coisa. Porque com uma cara meio... Enfim, eles fingiram que nada aconteceu e foram dormir. No dia seguinte, quando a Maria tava indo pro trabalho, ela sofreu um acidente de carro. Foi levada às pressas pro hospital, onde o marido e o filhinho dela encontraram ela lá. E quando os dois foram entrar dentro do quarto pra visitar a mãe, a criança olhou pra mãe e falou a mesma coisa. E alguns segundos depois, a Maria acabou morrendo de fato. Eu fiz alguns vídeos mostrando pra vocês alguns números que se você ligar dá ruim e eu vou mostrar outro. Como sempre eu vou mudar alguns números porque vai que alguém resolve ligar e eu não quero ser responsabilizada por isso. Enfim, tem esse número aqui, que alguns números estão mudados, mas enfim, esse número aqui. Assim que você liga ele vai direto pra caixa de mensagem, tipo, pra caixa postal, sabe? E do nada uma mulher começa a gritar, tipo, você começa a ouvir gritos loucamente, vários gritos. E dizem que é um número amaldiçoado. E do nada aparece a voz de um cara ameaçando você e fala que você tem que mandar esse número pra 15 pessoas e obrigar elas a ligarem. E se você não mandar pra 15 pessoas, não fazer tudo que ele manda, você tem mais ou menos 1 semana de vida. E tem esse número aqui. De acordo com a Bíblia, é o número da besta, o número do diabo. Fala que se você liga, você entra em contato com o próprio demônio. De acordo com o que eu li, cada pessoa tem uma experiência diferente quando liga pra esse número. Alguns dizem que nada acontece, alguns ouvem uma música muito estranha e outras pessoas ouvem barulhos que elas dizem ser satânicos. Enfim, não recomendo ligar, porque tem algumas consequências nem um pouco legais. Então, uma vez um menininho de mais ou menos uns 2 anos tava sentado no quarto dele, mexendo no telefone. E ele começou a ouvir, tipo, uma batida na porta dele. E um som que parecia a mãe dele gritando, tipo, pedindo ajuda. Só que como ele tava com fone de ouvido e jogando o jogo, ele falou, não deve ser nada. E continuou jogando. Tempo depois ele foi dormir. E quando ele tava pegando no sono, ele ouviu de novo, só que dessa vez ele percebeu que era a mãe dele de fato gritando e arranhando com a unha na porta, pedindo socorro e ajuda. E ele ficou tipo... Só que o que deu mais medo nele não foi o fato da mãe dele estar gritando e arranhando a porta. O que deu mais medo nele foi o fato de que ele tinha matado a mãe no dia anterior.